Saudações, ventando horrores, muito fresco, toda hora chove, ou seja, está um dia magnífico. E a gente está indo na farmácia comprar Dorgas, no caso anti-inflamatório e analgésico. Bom, espero que o vento não esteja atrapalhando o som. Pessoas, ontem nós falamos, né, sobre o fato de que a gente concorda com a comunidade farinase que a guerra vai estourar. Não é a nossa discordância, é a nossa análise que, ok, vai acontecer, mas a Europa não tem condição de lutar. Ela não tem jovens, não tem mão de obra, né? Inferioridade tecnológica, não tem cabeça de ponte para desembarcar as tropas, porque os países tudo lá é inimigo. Depende visceralmente da importação de produtos dos países que eles pretendem atacar. Eles não tem petróleo, não tem gás, não tem combustível. Importa isso dos países que eles querem atacar, o que é estúpido, porque a mesma situação aconteceu envolvendo a Rússia e todo mundo sabe o que aconteceu com a economia europeia, né? Quando eles resolveram atacar os fornecedores que eles tanto precisavam. Mas parece que eles não aprendem. A civilização ocidental é baseada na guerra. Os Estados Unidos é uma civilização orientada para a guerra. Em 240 anos, desde a independência, repito, a independência não foi quando ela foi declarada. A independência foi quando ela foi conseguida. Então os Estados Unidos se tornaram independentes em 1783. É por esse motivo que a gente não devia comemorar a nossa independência quando ela foi declarada. Nossa independência aconteceu quando ela foi conquistada, portanto, em 9 de julho. Estão corretos os baianos. Não é 7 de setembro, é 9 de julho do ano seguinte, 1823. Então nós somos independentes há 200 anos, não há 201 anos. Comemorar a independência com base na declaração, né, por favor. Com base na conquista. Independência é uma conquista, não uma fala. De toda forma, em 240 anos, como país independente, apenas em 16 os Estados Unidos não estiveram envolvidos em uma guerra. Vocês entendem a loucura, a insanidade que é isso? E o Império Britânico também foi baseado na guerra. O Ocidente é uma civilização baseada na guerra. Por isso que a gente fala, já falamos várias vezes em vários vídeos ao longo de anos, que o marco fundador do Ocidente foi a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. Porque é tomada de uma civilização que não é sua, com fins de roubo, colonização, pilhagem. Isso é o Ocidente. Essa é a característica marcante da civilização ocidental. E por isso o Estado de Israel pertence sim ao Ocidente. Primeiro porque ela é uma colônia, né? De europeus e americanos de religião judaica, que colonizaram um território que evidentemente não era deles, era dos descendentes do povo israelita, os palestinos, né? Não é um conflito milenário, é um conflito de 75 anos, começou com a Nakba. Ok. Mas agora, nesse pequeno vídeo, enquanto a gente está indo para farmácia, eu gostaria de falar de outra coisa, uma civilização que não tem nada a ver com toda essa bobagem. A China. A China, ontem, vamos falar da Rússia. Ontem, antes de ontem e 3 anos ontem, é assim que se fala em Goiás, eu não sei qual que é o nome correto. Se vocês souberem, por favor, podem colocar aí nos comentários. A Rússia, em resposta a testes nucleares feitos nos Estados Unidos e pela OTAN na Itália, a Rússia mandou 3 brinquedinhos, mostrou de maneira calma e tranquila como as coisas funcionam. Passou um quinjal voando ao longo da fronteira com a Finlândia, né? Lançado por avião, quinjal lançado por avião. Soltou um circo no Ártico, na direção do arquipélago do Nova Zelândia. E a cereja no bolo da base aeroespacial, né, de lançamento de foguetes de Pletópolis, que é um negócio assim, mas junto à fronteira da Finlândia, perto de Murmansk, que é a base mais importante que a Rússia tem, lançou um RS-24 Yars, que pouco mais de 9 minutos e meio depois explodiu
no campo de teste da Península de Kamchatka. Então ficou demonstrada, a velocidade desses mísseis, no caso do RS-24 Yards, a mais poderosa, mais rápida de todas as armas, não só da Rússia, como do planeta Terra, 30 vezes a velocidade do som. E evidentemente não tem satélite, não tem radar, não tem nada no mundo que detecta. Então o Ocidente viu o lançamento e viu a explosão. Por que a explosão? 50 toneladas é o que pesa o míssil, não tinha carga nenhuma. Não foi um teste nuclear, como eles falaram, foi um teste de míssil para carregar arma nuclear, mas ele não tinha carga nenhuma. Ele pesa 50 toneladas. Caindo a 36.800 km por hora, força igual massa vezes aceleração, bom, né? Explosão mais que 2 vezes superior ao de uma nuke, como usado em Hiroshima e Nagasaki. Foi um recado. Eles viram a explosão pelo satélite, sentiram a explosão pelo sismógrafo, mas não houve assinatura nuclear, isotópica, porque ela não tinha carga nuclear. O objetivo não era esse. O objetivo é deixar claro que tá ok, o Ocidente tem lá os seus trambolhos núcleos, né? Só que não tem míssil em velocidade suficiente. São lentos. São armas antigas que nem sabem se explode. Como o primeiro teste nuclear que os Estados Unidos fizeram no dia seguinte a Rússia anunciar que se retirava do tratado, que os Estados Unidos, por sinal, nunca assinaram. Ah, meu Deus, tá fechado? Não, tá aberto. Tá aberto, deixa só resolver esse probleminha aqui, gente, já volta. Compramos nosso remedinho e vamos lá. Nem é caro, é anti-inflamatório, é barato, ainda bem. Normalmente, só explicando, eu ganharia no posto, mas o que aconteceu? Quando a gente foi fazer um procedimentozinho, não deu para realizar por questões outras relativas a glicemia meio fora do controle, que tem alguns efeitos na coagulação, não vamos entrar em detalhe, né? Aí só deu para fazer a raspagem, mas marcou o procedimento para dia 13, então eu tenho que estar livre de inflamação, né? Tem que estar livre de inflamação. E é por isso, só por isso. Eu tô bem, tô sadio, só de aço. Se eu não fosse gordinho, até correria uma maratona. Bom, mas voltando aqui à nossa questão levantada. Os Estados Unidos são um país de uma civilização que vive para a guerra. Certo? O Ocidente vive para a guerra. E é fácil explicar isso. Seja as 13 colônias originais, seja a Europa, seja o Reino Unido, são regiões muito pobres em recursos naturais. Vamos imaginar que a civilização tivesse que recomeçar do zero. Haveria um problema enorme, porque a maioria dos recursos naturais foram esgotados. Foi o que aconteceu com a Europa. A Europa, desde o surgimento, qual é a mais antiga cidade da Europa? Plovdiv, né? Plovdiv. Foi fundada 6.000 antes da Era Comum, a cidade de 8.000 anos. Plovdiv, na Bulgária, é a cidade mais antiga do continente europeu, 8.000 anos. Da civilização, inclusive, paleoeuropeia, anterior à chegada dos indo-europeus. Acho que é a única, né, que resta. Ainda que ela tenha sido ocupada posteriormente e tal, é a única que resta. Então, a Europa, berço da peste negra, inclusive, não é uma doença asiática, não é uma doença chinesa, é uma doença europeia. Por ratos, né? Sempre foi um povo meio porquito. Então, a Europa, historicamente, ele é muito pobre em recursos naturais. Veja a Grécia, os gregos. Não existia a Grécia, cidades-estados gregas. Elas eram comerciais, marítimas, porque não tinha terras férteis. A única que tinha terras férteis era Esparta. E não eram tão férteis assim. Não era plana, a planície da Lacônia, né? Que dá para plantar alguma coisa. A própria Itália. Roma surgiu num brejo, colinas do lado de um brejo, não é um terreno fértil. O Império Romano era sustentado pelo grão originalmente da Sicília e depois vindo do Egito e do norte da África. A África sustentava o Império Romano.
verdade seja dita, a África sustentava o Império Romano. Porque eles não tinham terra fértil para abastecer uma civilização que chegou a ter 20 milhões de pessoas. Roma tinha 1 milhão de habitantes, não tinha, evidentemente, como se sustentar. Então você tinha que explorar dos outros. A história da Europa sempre foi essa. O que os gregos fizeram? Eles roubaram, cara. As colônias. O que é a colônia? A prática iniciada bem pelos gregos, né? Embora os fenícios também. Mas os fenícios não faziam bem colônia. Os fenícios faziam feitoria para comércio. Os gregos não. Os gregos eram colônia mesmo. Expulsavam os povos nativos, como eles fizeram primeiro com os pelasgos, né? E expulsando os povos nativos e tomando as terras deles. E escravizando eles quando não exterminavam completamente. O que os gregos fizeram, os romanos um pouco menos suaves, mas eles escravizavam. Os romanos não exterminavam, os romanos escravizavam. Essa é a história do Ocidente. Tomar terra que não pertence, expulsar um povo da própria terra ou escravizá-lo. Isso é o Ocidente desde as suas fundações mais remotas. Certo? A Inglaterra, Portugal, Espanha, para ficarem ricos, não ficaram ricos com base nos próprios recursos. Ficaram ricos roubando recursos dos outros. A Revolução Industrial foi feita, Marx, de maneira muito irônica, chamou de acumulação primitiva do capital, que é roubo, pilhagem, comércio de escravos, colonização. Depois ele ainda viu a segunda fase, que era o imperialismo. Marx deixa claro que a Revolução Industrial foi feita a partir do roubo da Índia. 300 milhões de indianos perderam a vida para que a Inglaterra fizesse a segunda Revolução Industrial. Perfeito? É isso, sobre isso nós estamos falando. O Ocidente é isso. Nesse sentido, o que os brancos europeus e americanos de religião judaica fizeram na Palestina foi mais do mesmo. É a história de sempre. Certa história de sempre. Tomar uma terra que não lhes pertence, expulsar ou escravizar os habitantes originais, substituí-los. Perfeito? Foi isso, cara. Eu vi uma argentina de origem quechua. Não, Aymara, perdão, Aymara. Ela era de Salta. Mas tem muito em Jujuy, em Santiago del Estero. Fazendo um comentário, né, alguém pergunta numa entrevista à TV argentina de onde ela era. Tipo assim, se ela era da Bolívia ou do Peru. Ela fala, eu sou argentina. Fala, eu sou argentino, mais que vocês. Nós, os mapugundus, né, mapuches, somos mais argentinos que vocês. A gente existia aqui milhares de anos antes de vocês, tipo assim, europeus. Então ela ficou indignada. Como é que você fala que eu não sou argentina? Que eu tenho aparência de vir de outro lugar? A aparência dos argentinos é a minha. Ele jogou na cara do imbecil do repórter o fato de que, bom, ela era argentina. Ela não tinha, minha aparência não parece argentina. Como assim não parece argentina? Se o meu povo vive aqui há milhares de anos, é você que não parece argentino, você é europeu. Então, esse tipo de coisa é a colonização, a criação de elites coloniais, de sistemas de apartheid, ou pelo menos de apartheid social. Olha o Brasil, cara. Eu estava comentando hoje, agora mesmo, fui com a minha mãe comprar carvão. E ela estava comentando, falou, pô, Leila, eu vou morrer sem ter minha terrinha? Minha mãe vai morrer morreu sem ter a terrinha dele? Meu avô morreu sem ter a terrinha dele? E a gente é daqui, caralho! Eu sou descendente de Carapó do Sul, essa terra era nossa, essa porcaria dessa terra era nossa. E nós não temos. Então essa é a história da Palestina, é uma história de colonialismo. Entende? Sem essa de, não sei o que, milhares de anos. Esquece essa palhaçada. Para a gente entender o que está acontecendo lá, a gente tem que entender o capitalismo e a ferramenta desde sempre do capitalismo, o colonialismo. Perfeito? É sobre isso. E não está nada bem. Faz bem que acabe. Adeus, Ocidente. Já vai tarde. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado a todos.